Virgem dos Reis e familiares falecidos. José e Maria Reis Soares e familiares falecidos. António Governo, Maria do Rosário Formiga e família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas ao Santo Expedito. Lúcia Silva e familiares falecidos. Célia Medeiros, pais e família falecida. Lionel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, António Diogo, Sulmira Costa Pinto, Ermelinda Diogo, Hermenegildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço. Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia do Rego Souza e familiares falecidos. José Alberto Puim Chaves, esposa, Denise Puim Chaves, avós e almas do purgatório. Ariano Couto e Alcília Couto. António e Rosa Rodrigues. Maria Moraes Figueiredo e família falecida. João Tavares e esposa e família. José Mariano Moreira. João Pereira Floriano e Maria Bettencourt Soares. Em ação de graças à Nossa Senhora, São José e Santa Teresinha do Menino Jesus. Em ação de graças ao Santo Expedito, Senhor Santo Cristo dos Milagres e ao Divino Espírito Santo. Manuel Cardoso, pais, sogros, irmãos e familiares falecidos. José Oliveira. Rafael Delgado e Maria do Céu Simões Delgado. Manuel Alves Felizardo e Maria do Carmo Felizardo. Maria Luísa de Souza e José de Oliveira Cardoso. António Rodrigues Júnior, esposa e filho. Cavaleiros de Colombo, vivos e falecidos. Em pé, iniciemos a nossa celebração eucarística com o nosso canto de entrada. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que unidos no amor de Cristo. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a memória de um português beato,
Gonçalo do Lago, pedindo a sua intercessão para que possamos ter perseverança, fortaleza e a graça de acolher a vontade do Senhor. A liturgia nos convida a fazer a nossa oração sincera, a acolher a vontade de Deus e sermos humildes diante do seu amor em nossa vida. Por isso, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Senhor, tenha piedade e perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e repetir nosso pecado. Cristo tem piedade. Perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem piedade e perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão no nosso coração por celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração com toda a confiança. Vamos rezar de maneira especial por toda a Igreja, para que ela seja no mundo um sinal de reconciliação e de paz. Vamos rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa, pelo nosso Arcebispo, por todos aqueles que estão à frente das comunidades, para que tenham dentro do coração um
desejo missionário, de levar a todos a palavra do Senhor. Vamos rezar por este mês missionário que se encerra, pedindo uma nova primavera pela força do Espírito Santo no coração de toda a Igreja. Vamos rezar pela comunidade missionária Providência Santíssima, que hoje celebra 35 anos de fundação e do qual nós fazemos parte desta história. Vamos rezar pelos nossos fundadores, Monsenhor Orlando, Irmã Neia, Irmã Zélia, e por todos aqueles que fazem parte desta família consagrada. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. E vamos rezar hoje também de maneira especial agradecendo a Deus a vida consagrada da irmã Karina, que faz 12 anos de consagração, de sua consagração definitiva. Por essas intenções, pelas intenções que nós colocamos no início dessa nossa celebração diante do altar do Senhor, hoje nós queremos rezar. Deus eterno e onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra que hoje o Senhor preparou para nós. Leitura do livro de Ben-Sirá. O Senhor é um juiz que não faz exceção de pessoas, não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido, e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste até que o Altíssimo o atenda, para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O seu louvor está sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias.
coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos, não serão castigados os que nele confiam. E o Senhor ouviu a sua voz. O clamor, e o Senhor ouviu a sua Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecida em libertação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, tornei a minha carreira, guardei a minha fé e agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado, todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem. E eu fui libertada da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou um pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Na semana passada, amados irmãos e irmãs, nós víamos no Evangelho a imagem de uma pobre viúva e de um juiz que não respeitava ninguém. Ele não acreditava em Deus, ele não ouvia os direitos das pessoas, era um juiz injusto. Mas aquela viúva, com a sua perseverança, ela conseguiu aquilo que ela precisava do justo juiz. E hoje a palavra de Deus continua esta parábola, esta graça da oração, e ao mesmo tempo ela vai dizer a cada um de nós que Deus, lá na primeira leitura, Ele não é um juiz injusto. Deus não é um juiz como nós pensamos, mas Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferenças. Às vezes na nossa vida, amados irmãos, nós percebemos que cada vez mais a justiça está corrompida. Quantas e quantas vezes, para ter justiça, às vezes são dados alguns presentes, algum dinheiro, alguma coisa, e nunca você espera a justa sentença. Nós nunca esperamos a justa realidade no nosso coração, porque às vezes ela pode estar corrompida. Pode ser que sim, pode ser que não, mas nós já não acreditamos mais, nós não confiamos mais. Por isso a palavra de Deus vai dizer: Deus não é assim. Deus não é injusto, Deus não olha as pessoas, Deus não faz diferenças. Mas na leitura também nós ouvimos Ele dizer que Ele tem uma tendência de fazer com que o seu coração se abra ao pobre, ao necessitado. O Senhor não faz uma diferença, o Senhor não faz uma separação de pessoas, mas o Senhor olha de maneira especial para aquele que é injustiçado, para aquele que é pobre, para aquele que humilha-se diante da presença do Senhor. Tanto que Ele vai dizer assim: quando o humilde, quando o pobre faz a sua oração sobe até os céus e rasga os céus. Esta é a expressão da leitura. A oração do pobre rasga, ele abre os céus para chegar ao coração de Deus. Por isso, amados irmãos, a liturgia de hoje vai nos ensinar qual é esta humildade, como nós precisamos fazer, porque a bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É assim que a liturgia vai nos ensinar. Por isso, quando Jesus vai fazer a parábola, vai contar a parábola, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: para quem é esta parábola? Para quem Jesus está contando esta história? Para quem? Qual é o objetivo do seu coração? E no Evangelho inicia dizendo: Jesus disse uma parábola, uma história, para aqueles que se consideravam justos. Lembra as parábolas da misericórdia, que é aquela parábola das 100 ovelhas? O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu-se uma, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando ele encontrou, voltou e fez uma festa, porque haverá mais alegria no céu. Por quem? Vocês lembram? Por quem? Por uma que volta o seu coração para Deus, do que pelas 99 que não precisam de conversão. Lembra dessa parábola? Lembra também aquela mulher que perdeu a sua dracma, a sua moeda? Ela encontrou, fez uma festa, porque haverá muito mais alegria no céu por um só que se convertam, do que por os outros justos que não precisam de conversão. Então Jesus começou a contar a parábola a quem? Aos justos, que se consideravam justos. Agora preste atenção, amados, aqui é uma exortação não para aqueles que estão lá fora, é uma exortação do Senhor para nós, que muitas vezes, porque vamos à missa, porque ouvimos a palavra de Deus, porque rezamos, às vezes achamos que somos melhores do que os outros. É claro que isso não acontece aqui, mas em outros lugares acontece. Lá no tempo de Jesus isso acontecia, e por isso que Jesus está contando esta parábola, porque as pessoas achavam que porque elas eram justas, elas eram melhores do que as outras. E aqui está o grande perigo, amados irmãos, porque quando nós nos consideramos assim, nós nos colocamos acima das pessoas. E quando nós colocamos acima das pessoas, nós começamos a julgar as pessoas. Então quer dizer, a nossa oração não tem efeito, a nossa oração não tem valor,
Quando nós começamos a achar que somos melhores e maiores do que as outras pessoas, fechamos no nosso coração. Porque a oração significa o quê? A oração significa um diálogo com Deus. Quando eu rezo, eu falo com Deus. Mas quando eu rezo, eu tenho que ter o meu coração aberto para ouvir Deus, para escutar a palavra de Deus, para deixar a palavra de Deus entrar no meu coração. Então, se eu já inicio a oração dizendo ao Senhor que eu sou perfeito, o que Deus vai fazer na minha vida? Não é assim? Quando Jesus coloca os dois homens, os dois que subiram ao templo para rezar, ele vai dizer do fariseu. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos meio assim com a imagem do fariseu, né? Fala, esse fariseu tem um nariz para cima, esse fariseu é muito orgulhoso, não é assim? Esse fariseu está se achando que ele é o santo dos santos, não é assim? Mas se nós olharmos para a vida do fariseu, amados, o que nós podemos dizer que ele fez de errado? Ele não tem nada de errado. Se a gente olha para a vida do fariseu, ele é honesto, ele é justo, ele é verdadeiro. A religião judaica diz que nós precisamos fazer um jejum uma vez por ano. Ele faz 2 vezes por semana. Toda terça e toda quinta ele faz jejum, para pedir a Deus a bênção sobre ele e sobre o seu povo, que faz uma conduta mal. Ele faz jejum. Senhor, eu faço jejum 2 vezes por semana. É preciso pagar na época da colheita o dízimo de tudo aquilo que você produziu. Ele diz assim, olha, eu pago o dízimo daquilo que eu produzi e daquilo que eu compro, para poder sustentar o templo, para poder dar aos pobres, para poder ajudar na formação daqueles que serão depois os sacerdotes. Eu ajudo. Agora eu pergunto, o que ele fez de mal? Se ele é justo, se ele é verdadeiro, se ele é honesto, se ele faz todas as coisas, se ele sobe ao templo todo final de semana para rezar, o que ele fez de errado? O errado, amados irmãos, é quando ele reza com todo o seu coração e ele vai dizer assim, está vendo, Senhor, como é que eu sou justo? Eu sou justo, não sou igual aqueles ali que fica roubando os outros, que fica fazendo as coisas erradas, que não tem agora nem coragem de olhar para o Senhor. Eu sou justo, Senhor, e na minha justiça eu quero agradecer ao Senhor. Esse é o erro dele. Ele acha que tudo aquilo que ele fez foi por causa dele, foi por causa da força dele, foi por causa daquilo tudo que ele tem, e ele está oferecendo a Deus aquilo que ele tem, o bom que ele é. Ele está dizendo, está vendo, Senhor? Eu e o Senhor somos justos, o resto não presta, não é? É essa a intenção. Ah, seu padre, mas eu não faço isso. Ah, seu padre, mas eu não rezo assim. Não é verdade? E às vezes o que acontece? Quando acontece alguma coisa, a gente vem correndo e fala, ai, seu padre, eu não sei porque isso aconteceu comigo, né? Vem uma doença e fala, ai, seu padre, por que eu estou assim? Eu canto na igreja, eu leio na igreja, eu rezo na igreja, eu vou toda semana na igreja, por que aconteceu comigo? É a mesma coisa. Eu sou justo, Senhor, não pode acontecer nada comigo. Eu sou justo, Senhor, nada pode acontecer na minha vida. Ai, seu padre, os meus filhos não vão à igreja, os meus netos, seu padre, por que isso comigo? Eu sou tão bom. Então quer dizer que não pode acontecer nada com você. Entenderam, amados irmãos? Nós fazemos a mesma coisa. Senhor, eu sou tão justo, eu não sou igual a esses pecadores. Eu sou tão justo, eu faço todas as coisas bem. E aí está errado. O que Deus pode fazer na tua vida se você já é perfeito? O que Deus pode fazer na tua vida se você já começa a julgar os teus irmãos que não são tão perfeitos? Agora o outro sabia do seu pecado, o outro sabia da sua limitação, e por isso o outro não tem nem coragem de chegar perto do Senhor, não tem nem coragem de chegar perto do altar. Ele fica à distância, coloca o rosto por terra e diz, Senhor, eu sou um pecador. Eu até fico imaginando o Senhor olhar lá de cima e falar assim, é verdade, você é um grande pecador sem vergonha, tem que puxar a sua orelha. Mas ele fala, Senhor, eu sou um pecador, por isso tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Pronto. Qual dos dois que voltou para casa justificado? Aquele que se humilhou diante de Deus. Ah, padre, mas por que o Senhor não justificou o fariseu? Que ele era tão bom, precisava justificar? O fariseu chegou dizendo, Senhor, eu sou justo. O que ele precisa mais? Senhor, eu sou santo. O que ele precisa mais?
Senhor, eu sou perfeito. O que ele precisa mais? Não precisava mais nada. Agora o humilde publicano chegou e disse: Senhor, eu sou pecador. Então vai para casa que você está perdoado. Vai para casa que você está justificado. Vai para casa que a graça do Senhor te acompanha. Entenderam, amados irmãos? Qual é a oração que nós precisamos fazer? Qual é o risco que nós corremos? Quando nós rezamos por nós e condenamos as outras pessoas. Se somos assim, amados, como é que o Senhor vai ouvir a nossa oração? Hoje eu pergunto para você, quando você se apresenta diante de Deus para rezar, o que você traz nas suas mãos? Porque nós não podemos chegar perto do altar do Senhor de mãos vazias. O que você traz para rezar? O que você traz para colocar diante da presença do Senhor? Tem uma oração bonita, que é uma oração de São Jerônimo, que ele, diante do Cristo crucificado, ele morava numa gruta em Jerusalém. E diante do Cristo crucificado, uma vez, ele começa a rezar, São Jerônimo, e fala assim: ó meu Senhor, eu quero entregar ao Senhor tudo da minha vida. Eu quero entregar ao Senhor o presente da dádiva da minha vida. E aí ele escuta do crucifixo, o crucifixo dizendo: Jerônimo, dá-me o que é teu. E aí São Jerônimo diz: Senhor, eu quero dar-te toda a minha inteligência. São Jerônimo traduziu a Sagrada Escritura do hebraico para o latim. E aí ele está lá, ele lendo e aí escrevendo: Senhor, eu quero lhe dar toda a minha sabedoria. E aí o Senhor vai dizer: Jerônimo, essa sabedoria fui eu que te dei. E aí eu quero uma coisa tua. E aí São Jerônimo pensou: ah, Senhor, eu quero te dar toda a minha vocação, todo o chamado que o Senhor fez na minha vida, toda a minha resposta. E aí São Jerônimo ouviu da cruz dizendo: Jerônimo, mas a vocação fui eu que te dei, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, fui eu que chamei. Eu quero uma coisa tua. Sua inteligência fui eu que te dei, sua vocação foi eu que te dei. E aí Jerônimo começou a olhar para a cruz, olhou para a cruz e começou a chorar. Chorou profundamente, olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho são os meus pecados. E aí o Senhor falou: muito bem, isso é teu, não é meu. Os teus pecados pertencem a ti, e por isso eu os recebo. E por isso fui crucificado na cruz. Entenderam, amados? Se você vem e oferece os teus pecados, como é que você pode julgar os outros? Se você também erra, eles também têm o mesmo direito para errar. O pobre clamou a Deus e por isso ele foi ouvido. Se você quiser ser ouvido, se você quiser que a sua oração rasgue os céus e que chegue no coração do Senhor, reconheça também que és pobre. E assim como és pobre diante da presença do Senhor, todos os teus irmãos também o são. O dia que nós abrirmos o nosso coração e não formos maior do que ninguém, com certeza Deus ouvirá as nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo seja nossa Mãe Maria Santíssima. Cheios de confiança, amados irmãos, vamos fazer a nossa oração professando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós almas, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amados irmãos e irmãs, cheios de confiança, vamos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces e intenções, na certeza de que o Senhor nos atenderá. Caríssimos cristãos, peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Ele as súplicas e orações por todos os homens, dizendo com toda a humildade: lembrai-vos, Senhor, o vosso povo. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso Bispo Richard e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que pela idade já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos doentes do corpo ou do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados nas suas casas. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei às orações dos vossos fiéis, que vos pedem com sincera humildade, e por todos os homens a quem quereis salvar, e tende compaixão de todos eles. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amen.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e por toda a sua Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação darmos graças, sempre e em toda parte. Em nós, em vós, vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito Santo, pela qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosana nas alturas, Hosana Deus 3 vezes santo, e bendito seja aquele que em seu nome veio ao mundo, e em seu nome veio ao mundo. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana Deus 3 vezes santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, e participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. Por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia, pelas almas do purgatório e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesse dia, na nossa comunidade, no dia 27 de outubro, é o dia em que nós renovamos os nossos vínculos diante do altar do Senhor. E aqueles que já têm os vínculos definitivos, eles renovam no momento do altar, depois do Pai Nosso, eles renovam devocionalmente essa nossa consagração. Então hoje, eu e a irmã Karina, que estamos aqui, queremos renovar os votos em união com os nossos irmãos que renovam os seus votos também na comunidade missionária. Então é o dia, nós consagrados fazemos os votos de pobreza, obediência, castidade, e todo missionário da comunidade Providência Santíssima faz um quarto voto, que é o da missão Adigentes. Aonde o Senhor mandar, nós iremos. Então, nós fazemos esse voto colocando diante da igreja à disposição do nosso coração. Por isso a gente sempre diz, hoje nós estamos aqui, amanhã podemos estar em outro lugar. Aonde o Senhor nos mandar, nós iremos, porque nós temos um quarto voto, que é o voto da missão Adigentes. Então, nós queremos que vocês rezem por nós nesse momento, enquanto nós renovamos diante do Senhor a nossa consagração. Eu, Padre André Luiz de Paula Lico. Eu, irmã Karina Helena Marques Ribeiro. Sempre mais animado pela firme vontade de seguir Cristo, meu Senhor, de perto, para viver em perfeita caridade, ao serviço de Deus e da Igreja, renovo, cheio de alegria, a graça de viver comunhão com os irmãos, os vínculos de pobreza, obediência, castidade e missão adigentes, por toda a minha vida, conforme as constituições da Associação Pública de Fiéis da Comunidade Missionária Providência Santíssima. Assista-me a graça do Espírito Santo e a proteção do Imaculado Coração de Maria, nossos santos protetores, São José e Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem.
providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Então assim nós colocamos a nossa consagração diante da presença do Senhor. E hoje nós queremos agradecer de maneira especial os 12 anos da irmã Karina, porque hoje é o dia também, além de renovar os votos, é o dia em que ela fez a sua consagração. Então nós damos uma salva de palmas de Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unite. Saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chamo aqui à frente os nossos irmãos, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, irmãs que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que, como o apóstolo São Paulo, possam dizer com toda confiança no seu coração: combati o bom combate, guardei a minha fé,
quero e tenho a certeza da coroa da vitória. Eles, consolados por essa esperança, possam caminhar fortalecidos e confortados por Cristo ressuscitado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. Nós temos o nosso boletim informativo que já está pronto e vocês podem levar para casa com todas as informações desta semana. Só quero chamar a atenção a alguns pontos. Primeiro, as nossas missas do mês de novembro. Então hoje é o último dia, esse é o último final de semana para colocarmos as intenções na caixa que está aqui do lado da estante da palavra, do altar da palavra, do Bórium, né? Nós estamos com uma caixa aqui com as intenções de novembro. Então durante todo o mês de novembro nós vamos estar rezando naquelas intenções 30 missas. Então se você ainda quer colocar, pode colocar lá as suas intenções. Ai, seu padre, eu esqueci, domingo que vem eu trago as minhas intenções. Eu rezo domingo que vem pelas suas, mas não são 30 missas, né? Porque as 30 começam na sexta, não no domingo, né? Então aí o padre fecha aquelas orações, põe uma capela com uma vela aqui no altar, que vocês vão ver no próximo final de semana, e ali estão as intenções. Ah, seu padre, eu vou colocar ali a intenção para o senhor rezar junto, né? Não vale, tá certo? Então preste bem atenção, esse é o último final de semana para colocar as intenções. Lembrando que hoje nós temos na nossa diocese uma oração que é chamada Lembrando dos Sacerdotes, Lembrando dos Padres. Então nós temos uma oração na Catedral de Santa Maria hoje, às 7 horas da noite, com o nosso arcebispo, Dom Richard, rezando pelas vocações, rezando pelos sacerdotes. Então é uma hora santa, é uma adoração que nós estaremos fazendo às 7 horas da noite hoje. Lembrando também que na sexta-feira nós temos a missa e a celebração solene de todos os santos. É o dia que nós celebramos todos os santos. Então lembre que durante essa semana nós temos missa terça, quarta, quinta, às 10 horas da manhã. Sexta, que é o dia de todos os santos, às 7 horas da noite. Tá? Então na sexta-feira, às 7 da noite, nós estaremos celebrando a festa de todos os santos. Depois, no sábado, é o dia em que nós rezamos pelas almas, é o dia de todos os fiéis defuntos. Então nós estaremos rezando, nós iremos no cemitério a 1h da tarde. Então a 1h da tarde nós estaremos lá no Assunção, no cemitério Assunção, no Assumption Cemetery. E lá nós iremos fazer a nossa oração pelos mortos para ganharmos as indulgências e visitar as campas, tá certo? Então vamos preparar, porque está cheio de água no cemitério, esse tempo todo aí com tanta neve, né? Vamos preparar, talvez possa fazer frio ou não, né? Então vamos preparados para a gente andar e fazer então as visitas nas campas, tá? E às 5 horas da tarde nós teremos aqui então a missa pelas almas, tá? Então a missa de todos os fiéis defuntos, e todos estão convidados a rezarmos pedindo as indulgências por cada um deles, tá? Então sábado, 1h da tarde no cemitério, e depois às 5 horas nós temos a missa aqui para todos os fiéis defuntos. E depois no final de semana nós temos as missas nos horários normais, que é às 9, às 11 e ao meio-dia e meia hora. Às 11 nós teremos a missa pelas almas que as crianças rezam. Então eles vão trazer a fotografia de algum falecido, algum membro que já partiu, e ali nós estaremos rezando com eles para que eles aprendam a rezar pelas almas, não é? Então nós estaremos rezando com eles, e é o dia que nós celebramos junto com eles o dia do Halloween. Mas aqui na igreja não é para vir de fantasma, monstro, nada disso não, né? É para vir vestido de santo, né? Santo, anjo, aquilo que eles quiserem. Aí eles vêm, participam da missa, traz a fotografia de alguém que já partiu dessa vida, e nós rezamos juntos no domingo às 11 horas, tá? Então todos estão convidados. Lembrando também que nós temos lá as escalas e já estão prontas das funções para o mês de novembro. Então aqueles que cantam, que fazem leitura, que são ministros da Eucaristia, então as escalas estão lá prontas. Levem para casa para que você tenha a certeza dos dias
que você faz o seu ministério e serve o povo de Deus, tá bom? Lembrando também que os nossos irmãos que foram para lá, para Mococa, são 31. A grande maioria é aqui da nossa paróquia, da nossa comunidade, que estão lá participando desta festa dos 35 anos da comunidade. Eles fizeram boa viagem, chegaram muito bem, todo contentes, estão melhor que nós, né? Estão passando um calor lá naquele Brasil, né? E nós com um pouquinho de frio, que não é nada isso aqui, né? Então eles estão lá aproveitando esse momento. E eles tiveram uma surpresa. No segundo dia, eles que foram lá do Brasil para fazer uma visita e conhecer a comunidade, no segundo dia, eles receberam a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foi uma imagem enviada do Santuário de Fátima para a nossa comunidade. E quando ela chegou, a imagem, que foi no segundo dia, eles estavam lá. E até eles escreveram dizendo: olha, fomos visitar o Brasil e fomos visitados pela nossa mãe de Fátima. Não é assim? Então foi um momento muito bonito para eles e também para toda a nossa comunidade. Então aqueles que sempre perguntam: e o pessoal? Também. Estão celebrando bem, estão contentes, estão fazendo uma excelente festa. Quando eles voltarem, conta para vocês. E aí, se vocês quiserem, vão numa outra oportunidade. Não sei quando, mas vocês perderam, vão em outra, não é? Então, que Deus possa dar a graça e a sua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé, então? Vamos pedir a bênção, a proteção e a graça do Senhor no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um bom domingo a todos e uma excelente semana.